Bom dia, irmãos, mais uma vez, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje no livro de Apocalipse. Esse estudo é muito profundo e a leitura deste livro dará uma conclusão e dará um ânimo, e eu creio que os irmãos poderão também sentir a vontade mais profunda de estar entrando dentro desse livro e procurando saber, pois que nós estamos vivendo os últimos tempos e estamos chegando o momento em que este livro, os acontecimentos dele, tem que nós saber e estar atentos, porque são o fim dos tempos. E nós estamos vivendo esses fins dos tempos. Então, aqui, nesse livro, nós vamos continuar hoje. O assunto hoje é um livro de conclusão. Apocalipse é um livro de conclusão. É verdade. Apocalipse é um livro de conclusão. Se o livro de Apocalipse fosse eliminado da Bíblia, haveria uma grande lacuna, pois haveria um começo, mas nenhum fim. Embora haja o começo no livro de Gênesis, sem o livro de Apocalipse, não há conclusão ou consumação. Após ter um bom início e passar por tantos trabalhos, há uma necessidade de Deus ter uma conclusão, consumação. Sem o Apocalipse, não há conclusão da economia de Deus. Deus é grande. Ele é um Deus de propósito. Para o cumprimento do seu propósito, a sua economia precisa ser cumprida. Muitos estudiosos da Bíblia têm negligenciado a questão da economia de Deus. Se não tivéssemos Apocalipse, não poderíamos ver a consumação da economia de Deus. De fato, achamos até mesmo difícil perceber o que é a economia de Deus, pois não veríamos o resultado, o desfecho da sua economia. Mas nesse livro, a revelação da economia de Deus fica muito clara, porque ele contém a sua conclusão. Sem Apocalipse também, não teríamos qualquer conclusão para a redenção de Cristo. Cristo veio em carne e morreu na cruz para realizar a redenção. Contudo, que a redenção realiza? Dizer que a redenção de Cristo apenas salva os pecadores, leva-os para o céu, e uma conclusão muito pobre. É uma conclusão muito pobre. Esse tipo de conclusão não é tão significativa. Em Apocalipse, entretanto, vemos que Cristo nos redimiu, comprando-nos com o seu sangue, para fazer de nós um reino de sacerdotes. Assim, este livro desvenda a conclusão da redenção de Cristo. Apocalipse 1 e 6 diz que Cristo nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Os crentes redimidos pelo sangue de Cristo não somente nasceram de Deus para o seu reino, João 3 e 5, mas também foram feitos reino para a economia de Deus, que é a igreja. Mateus 16, 18 e 19. João, o escritor desse livro, estava nesse reino, 1 e 9. E todos os crentes redimidos e renascidos são parte desse reino. Romanos 14, 17. Um dos principais aspectos desse livro é que Deus está restaurando o seu direito sobre a terra para fazer dela o seu reino. Capítulo 11, verso 5. Quando Cristo veio, ele introduziu o reino de Deus consigo. Lucas 17, 21. Mateus 12, 28. Esse reino foi aumentado até a igreja.
Mateus 16, 18 e 19, a qual introduzirá a consumação do reino de Deus a toda a terra. Por um lado, o reino de Deus hoje está na igreja, mas por outro está vindo por meio dos crentes vencedores. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 10. Então Cristo e os crentes vencedores reinarão sobre todas as nações no reino milenar. Capítulo 2, 26 e 27. Capítulo 12, verso 5. Capítulo 20, verso 4 e verso 6. A redenção por meio do sangue de Cristo não apenas nos fez reino para Deus, mas também sacerdotes para Ele. 1 Pedro 2 e 5. O reino é para o domínio de Deus, ao passo que os sacerdotes, sendo aqueles que expressam a sua imagem, são para a sua expressão. Esse é o sacerdócio régio, real. 1 Pedro 2 e 9. Para o cumprimento do propósito original de Deus em criar o homem, em Gênesis 1, 26 ao 28, esse sacerdócio real está sendo exercitado hoje na vida da igreja. Capítulo 5, verso 10. Ele será praticado intensivamente no reino milenar. Capítulo 20, verso 6. E se consumará de maneira final e máxima na Nova Jerusalém, do capítulo 22, o verso 3 e o verso 5. O livro de Apocalipse também apresenta uma consumação maravilhosa da igreja. Nesse livro, vemos a economia de Deus, a redenção de Cristo e o testemunho da igreja. Sem Apocalipse, poderíamos ler as epístolas repetidas vezes, sem perceber que a igreja é o testemunho de Cristo. Em qual das epístolas vemos as igrejas resplandecendo como candelabros na noite escura? Somente no livro de Apocalipse podemos ver isso. Em Apocalipse, as igrejas, primeiramente, são os candelabros, resplandecendo. Por fim, na eternidade, a igreja será a Nova Jerusalém, uma montanha de ouro. Essa é a maravilhosa consumação da igreja. A situação atual é uma mentira e não devemos crer nela. Não diga meramente quão maligna é a igreja católica e quão miseráveis são as igrejas protestantes. Precisamos olhar para o outro lado, o lado eterno, onde vemos a Nova Jerusalém. Mesmo hoje, durante a noite escura, temos os candelabros resplandecendo. Junto com a economia de Deus, a redenção de Cristo e o testemunho da igreja, Apocalipse também desvenda o destino do inimigo. Se não tivéssemos o livro de Apocalipse, não saberíamos qual é o destino de Satanás e ninguém seria capaz de compreender por que Deus tem tolerado e ainda está tolerando o Satanás sutil, maligno e sujo. Entretanto, se penetrarmos nesse livro e virmos a conclusão do relato sobre Satanás, ficaremos felizes e riremos da serpente. Portanto, em Apocalipse, temos a conclusão de 4 itens principais: a economia de Deus, a redenção de Cristo, o testemunho da igreja e o destino de Satanás. Amém. Jesus é o Senhor.